Ô, gente, eu acabei de assistir aqui esse testemunho. Eu tô impressionado. Eu vou mostrar para você aqui agora esse testemunho do Gabriel Bezerra. Ele participou do podcast no canal Seguindo Jesus. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o Instagram do Gabriel Bezerra. E ele contou que foi arrebatado ao céu e ele viu coisas ali inimagináveis. Você vai ficar impressionado. E aí, enquanto eu assistia, eu comecei a refletir, né? Por que será que hoje em dia tão poucas pessoas têm esse tipo de testemunho para contar? Têm experiências assim com Deus? Inclusive, eu me lembrei de alguns anos atrás, de algumas experiências que eu tive, e eu comecei a unir as peças. E eu cheguei à conclusão que é porque nós estamos perdendo a sede por Jesus. Nós estamos perdendo sede por algo a mais. Parece que a nossa vida está muito tranquila, está muito confortável. E a gente se esquece de que Deus quer nos levar muito além. Amém? Eu me lembrei também daquela passagem que Jesus estava no poço, junto com a mulher samaritana, em João capítulo 4. E aí no versículo 10 ele falou para aquela mulher: olha, se você tivesse a noção com quem você está conversando e o presente que o meu Pai tem para te dar, você teria me pedido água e eu lhe daria água viva. Então, irmãos, muitas vezes a gente não tem noção de que nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou Jesus e que agora Jesus está vivo, intercedendo por nós. Então eu espero que esse testemunho que eu vou colocar aqui agora impacte a sua vida, renove a sua fé, tá bom? E não se esqueça, todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo conteúdo relevante. Eu quero orar por você, então se inscreva também no meu canal e compartilhe esse testemunho com o maior número de pessoas, se Deus te tocar. Eu tenho certeza que vai te tocar, presta atenção. Vou colocar agora. Mas o que acontece? Foi minha maior experiência. Eu vi uma menina de 7 anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestido de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também, eu quero. Olha aqui, irmãos, eu vou dar uma parada aqui só para te falar. O que gerou a sede no coração desse homem foi o testemunho daquela menina, entendeu? Por isso que é tão importante a gente ouvir testemunhos. E quando acabar esse testemunho aqui desse vídeo, eu já vou deixar um outro, que você vai ficar impressionado. Esse aqui, ele foi arrebatado ao céu. E o testemunho que eu vou deixar no final, o Senhor, ele foi arrebatado para o inferno. Eu tenho muita cautela de trazer esse tipo de conteúdo, porque eu quero saber se realmente está embasado na Bíblia, se realmente é possível alguém ter esse tipo de experiência. E nos dois casos eu percebi muita sinceridade. Tudo demonstra que realmente foi verdadeiro, sabe? Então vamos continuar. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, orando no mínimo 2 horas todas madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu tava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava no ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim, eu falava assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, repreende, não deixa eu manifestar aqui não. Eu expulsava ali baixinho mesmo. Aí no 18º dia eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu debilitado já, quando eu chamei ela, Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando no chão. Eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina endemoniou. Aí começou a rolar no chão babando. O cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi, falei, é demônio. Eu falei, o cachorro tá endemoniado. Ela, o cachorro não endemonia não. Eu falei, esqueceu dos gadarenos? Os demônios saíram e entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus, sai! O cachorro levantou bonzinho. Aí tal, concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. 7 dias de 6 da manhã às 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No 4º dia,
Quando deu 6 horas da tarde, eu dobrei o joelho e fui orar, né? Entreguei ali o propósito, comi alguma coisa. Na verdade, foi no 3º dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, eu sempre... O amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direto. Ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei aquilo pra mim, orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando. Quando eu pensei que não, descia um ser próximo a mim. Eu não olhei pra ver esse ser, mas eu senti quando esse ser desceu assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas, assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar. Eu senti tanto poder, não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Um fervor tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Meu Deus. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez e eu cair e me machucar. Aí eu virei pro lado, eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o 4º dia desse propósito. Quando eu terminei 6 horas da tarde, que eu fui comer, cara, não tinha comida. Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular para despertar 3 horas. 3 horas da manhã eu levantei para orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho um hábito de orar 2 horas, de 3 a 5. Mas hoje eu tô muito debilitado. Tô triste porque não tem comida em casa para comer. Mas ainda assim eu quero ter uma experiência contigo. Se o Senhor quiser, Pai, me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, que eu fiquei com medo, porque ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, ele puxou de uma vez, aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. Aí a gente subiu com uma velocidade terrível, passou por esse céu aqui de estrelas, nuvens. A gente entrou em outro céu que era muito claro, era tão claro, eu vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas, quando fotografasse você faltava ficar cego? Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí quando eu peguei e fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza, né? Quando ela tá nova, ela, né, quando molha não fica tipo um cinza cor de chumbo. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto, e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, eu não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo.
Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco, que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo e o rosto que como a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos, e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama a atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas, e bem nessa divisão aqui, tava o furo e a marca de sangue nos 2 braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelos cegos, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abra as suas mãos. Abra a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor, cinza, e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho da terra, não tinha fim, a coisa mais linda. Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá pro rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim, só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim, meu irmão, eu ouvi gritos que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, eu já paguei pelos meus pecados. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali, e eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio numa velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que a alma entrou no corpo, eu levantei, cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aquele salmo, só os limpos de mão e os puros de coração verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, todo mundo que eu vi, eu queria contar essa experiência.
Até que com o tempo eu parei de contar essa experiência, porque hoje é difícil contar uma coisa dessa. Você falar que você flutuou, cara, orando. Hoje, para muitos, cara, é uma loucura, mas eu creio na Bíblia como quando ela foi escrita. Eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que ele engoliu o grande peixe, eu acreditava. Eu creio em tudo que Filipe foi transladado. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Eu fui arrebatado, eu vi Jesus. Essa foi a minha maior experiência espiritual. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, então, assim, eu não quis interromper, né, porque eu queria que você prestasse atenção nos detalhes, mas a gente tem que crer no sobrenatural. Então, isso aqui para mim foi um chamado, foi um alerta. Eu preciso buscar cada dia mais, você também. Então, lembre-se disso, Jesus tem água viva para você. Ele quer saciar a sua sede e... Então, assim, tudo que ele disse realmente está de acordo com a palavra, né? E nós precisamos acreditar. Só que a Bíblia diz também que as coisas espirituais são para pessoas espirituais. O homem natural não consegue entender tudo isso, porque ele pensa só de forma racional. E esse é o grande problema nosso, né? É por isso que a oração em línguas ela é tão importante. Porque quando você ora em línguas, você está orando daqui para o coração, entendeu? Não passa pela sua mente, a sua mente fica infrutífera, como disse o apóstolo Paulo. Você continua tendo raciocínio, pensando, mas você está agindo aqui, ó, pelo coração, buscando a Deus, né? E eu até me lembrei do que Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Irmãos, o que eu percebi aqui é que ele entrou numa consagração, entendeu? Ele começou a se santificar cada dia mais. E quanto mais dias foram se passando, mais oração, mais a carne foi ficando mortificada e o Espírito foi sobressaindo. E o Espírito ele está conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, aquele homem estava andando só no Espírito. Imagina, irmão, se a gente santificar de verdade a nossa vida. Quanto mais a gente se santificar, renunciar àquilo que desagrada ao Senhor, mais nós estaremos com o coração limpo, com as mãos puras, e aí a gente vai poder ver a Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, é o que diz a Bíblia. Amém? Você foi edificado com esse testemunho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui agora um outro testemunho. Eu vou pedir para você também se inscrever no meu canal e compartilhe, porque muita gente precisa ouvir o que esse rapaz falou. Eu fui muito edificado e eu acredito que você também, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Já clica aqui, ó. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu grande amigo Lamartine Pozella. Obrigado pela honra, pelo convite, estou aqui na casa do Juninho e está sendo maravilhoso a gente poder falar das coisas do Senhor e compartilhar com vocês. Sim, sim. Irmãos, olha, eu estava aqui conversando com o Lamartine a respeito dos últimos acontecimentos, inclusive já temos gravado vários vídeos aqui no canal. E eu vou deixar o link do canal do Lamartine aqui embaixo. Você que ainda não conhece, que é muito difícil, porque o Lamartine tem sido usado por Deus na nossa nação para falar sobre esses assuntos, que é importante a gente se manter atualizado. Mas eu estava conversando com ele sobre a abrangência do governo do anticristo. Será que o anticristo ele vai governar sobre todo mundo, sem exceção? E quem não quiser aceitar o governo dele vai ser morto de maneira, né, trágica? Ou será que ele vai governar só para um grupo? E outro detalhe que a gente começou a debater aqui, né? Será que vão ter países que vão resistir ao governo do anticristo, não vão aceitar a marca da besta, vão se levantar contra? Será que vai existir uma região mais protegida, vamos assim dizer? Você que talvez mora no interior, você pensa, aqui eu estou mais protegido das cidades grandes, ou será que esse governo vai atingir todo mundo? Então nós vamos abordar tudo isso e muito mais. E eu tenho várias perguntas que eu já anotei aqui, nós vamos trazer aqui, vai ser uma bênção esse vídeo, tá bom? Então, antes de tudo, já se inscreve no meu canal, vou deixar o link dele, no final você vai lá, para não perder os vídeos também do Lamartine, tá bom? Lamartine, eu quero ler aqui uma passagem que está lá em Daniel, capítulo 11, o versículo 41. Olha só o que diz, irmãos.
ele entrará também na terra magnífica, e muitos países cairão, mas estas escaparão da sua mão: Edom, Moabe e a maior parte dos amonitas. Então, Lamartine, vamos lá. Aqui nos mostra que tem alguns países que vão escapar das mãos do domínio do anticristo. E essa região aqui, o que tudo indica, é a atual Jordânia. Você já foi lá, eu já fui lá, a gente sabe que é um país que tem boas relações com vários países. É um país muçulmano, mas respeita, né? Inclusive países cristãos, Estados Unidos. E me explica a situação. Como é que seria? Essa região é uma região que vai se opor ao governo do anticristo. Hoje é um rei, né, que governa a Jordânia. É, um filho do rei Hussein, né? Isso. Explica como que seria isso. Vai, vamos lá. Bom, o governo do anticristo, ele vai ser um governo cuja finalidade é alcançar o mundo inteiro. Mas ele vai ter o seu governo central principalmente na Europa. A gente sabe disso por quê? Porque a Bíblia fala de 10 reinos, de 10 nações. Na verdade, a palavra nação ali é etnos, ou etnia, então não tem que ser necessariamente 10 nações dos dias de hoje. Por exemplo, certo. Os ibéricos, né? Portugal e Espanha, podem estar contando aí também. De qualquer forma, o governo dele, ele vai ter o seu poder máximo na Europa. E quando a gente fala da Europa, indo para Daniel também, da estátua com os 2 pés, né? A gente sabe que o governo, o Império Romano reconstruído, né? Porque ele vai reconstruir o Império Romano. Na época do Império Romano, ele se dividiu e parte dele ficou como capital Roma e outra parte ficou em Istambul, né? Certo. E então, o que eu penso? Existem algumas divergências, mas geralmente as pessoas concordam que o centro do governo dele vai ser na Europa, mas pode ser que ele tenha parte também de um apoio de um governo muçulmano. Mas ele não vai ter todos os países ao seu lado. Por exemplo, esse texto cita Amon, Moabe e Edom, que são 3 povos diferentes que hoje estão na região da Jordânia. Eu acredito, Juninho, que o governo do anticristo ele começa fazendo um acordo de paz extraordinário que ninguém nunca conseguiu, que é uma paz de Israel com as nações vizinhas. Na verdade, será uma paz entre cristãos, muçulmanos e judeus. Certo. Agora, entendi. As nações que têm um viés contrário a isso serão nações que vão resisti-lo. O que a gente não sabe é até que ponto eles conseguirão resistir. Pode ser que eles realmente consigam, como esse texto diz claramente, que eles não vão cair diante do anticristo. E o governo dele é um governo onde ele vai implantar a marca da besta, um número e tal. Então é possível que nações como essa não sejam afetadas. Inclusive, existem teólogos que acreditam que o próprio povo de Israel que vai fugir depois da metade da tribulação vai para Petra. Olha, Petra vai para Petra, um lugar maravilhoso. A Petra fica dentro da Jordânia. E por quê? Lá o texto fala, inclusive, que o anticristo vai abrir a sua boca e vai sair um rio para engolir os que estão lá resistindo ao anticristo. Mas Deus manda e a terra engole essas águas. Eu, analisando e conhecendo o local, você se lembra que lá em Petra, você anda por um cânion grande. Exatamente. Ali, na época dos nabateus, eles usaram umas canaletas para levar água da chuva, porque ali é uma região de deserto. Agora, quando chove para valer, aquilo ali entra... Imagine um cânion estreito descendo água para valer. A gente acredita que, de fato, durante a perseguição dele, Satanás vai usar os seus demônios para mover a natureza, para trazer uma tempestade, para fazer com que os que estão lá se escondendo na área de Petra morram afogados. Entendi. Mas Deus vai intervir. Então, de qualquer forma, o que eu penso é que o poder máximo dele vai ser na Europa e com as nações que estão aliadas à sua visão globalista. Hoje nós já temos isso, Juninho.
Nós já temos países que estão aliados com uma agenda, por exemplo, da ONU até 2030, uma visão globalista cada vez mais, mas você tem nações que vão contra. Se opõem. O próprio Estados Unidos, agora com o Donald Trump, ele vai se opor a toda essa agenda. Estados Unidos, a Rússia. A Rússia também, o Putin, ele tem um viés diferente. Então ele não vai aceitar nós estamos, obviamente, usando conjecturas como se o tempo fosse agora, mas pode ser que não seja. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vê nas escrituras que ele terá, né, um viés de dominar o mundo, mas a Bíblia não diz que ele vai, sabe, ter céu de brigadeiro e que todo mundo vai dizer amém para ele. Vai ter lugares que vão resistir a ele. Porque a nossa ideia, muitas vezes, que a gente tem, é que todo mundo fica assim, meio hipnotizado, né? Tá todo mundo cego espiritualmente e já vai aceitando logo de cara. Então, obviamente, né, as pessoas, muitos não vão aceitar e vão resistir. Mas a questão é, será que essa resistência, ela vai ser física ou vai ser espiritual? Como você falou, Deus vai intervir, vai proteger o povo. Porque, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu tive dois sonhos. Eu sonhei com bolas de fogo caindo do céu. Aí eu fiz um vídeo explicando o que poderia ser isso, né? E muita gente tem essas visões, né? Relances, né? De algo que parece que é uma grande tribulação. Talvez porque viu algum filme, ouve a gente falar, né? Então dá a sensação de que Deus vai trazer uma proteção para quem ficar, para quem estiver aqui. Né? Na verdade, Juninho, vai ter gente que vai sobreviver, mas a maioria vai morrer. A maioria. Você vê claramente lá no livro de Apocalipse, perguntando quem são esses, com as vestes brancas. E aí a voz diz, estes são os que subiram da grande tribulação. Lá no capítulo 13, né? De Apocalipse. Eles venceram o anticristo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro e não amaram a própria vida. São os mártires que vão morrer durante a grande tribulação. Muita gente vai se converter nesse período e muita gente vai morrer. Mas nem todos vão morrer, porque no final da tribulação, quando começa o milênio, vai ter gente que vai entrar no milênio porque se converteu com o corpo normal, sem ter corpo glorificado, porque eles vão continuar casando, tendo filhos. Então, eles sobreviveram à grande tribulação. Agora, a maioria vai morrer. Alguns vão fugir para os matos, para os desertos. A gente vê no contexto de guerra, né? Numa guerra que já teve, Primeira Guerra, Segunda Guerra, milhões de pessoas que morrem, né? Inclusive, eu assisti um documentário de Winston Churchill em guerra. Eu assisti, maravilhoso. Nossa. Ele foi um grande líder, estadista. Né? Um grande estadista. Foi a maior resistência, o líder contra o Hitler, né? Inclusive, eu tenho um tio que ele é historiador, ele tem um canal de história aqui no YouTube, e eu vou gravar um vídeo com ele sobre um pastor que desafiou Hitler. Foi um pastor alemão. Foi como é que ele chama? O nome dele começa com B, o sobrenome dele. Bohem. Não, é o... Ai, meu Deus. Depois a gente lembra. Foi fantástico. Ele se levantou na Alemanha, porque a igreja luterana aderiu ao Hitler, mas Dietrich Bonhoeffer é o nome desse cara. Ele morreu, ele foi morto pelo Hitler. Mas ele resistiu até o fim. Nem precisava, ele podia ter fugido, né? Podia, mas ele não quis deixar a igreja da Alemanha cega à mercê do Hitler. Mas essa colocação que você falou é tão tremenda, porque você vê, a própria igreja luterana ou fez vista grossa ou deixou Hitler. A própria igreja romana também estavam aliados, afinal de contas o Mussolini, que era o líder, né, o líder fascista na Itália, era um homem católico. Então, às vezes, um engano ele pode ter uma capacidade de enganar até gente séria. Eu vi um outro pastor falando que nesses períodos do Hitler, de guerra, muitos duvidaram. Quando alguém avisava, olha, fujam aí porque vai acontecer, a guerra está chegando, as pessoas não acreditavam. Inclusive, muitas igrejas apoiaram. Por causa disso, o engano... É a força da propaganda.
A força da propaganda. Quem domina a comunicação domina tudo. As pessoas são enganadas. Você vê que hoje tem muita gente caindo no engano porque tem pessoas sendo usadas na internet com discursos que são atraentes, prometendo uma série de coisas. A Alemanha estava no final da Primeira Guerra, eles estavam arrasados, a inflação altíssima, desemprego, tinham que pagar, né, a valores altíssimos lá para o Acordo de Versalhes. E o Hitler se levantou contra isso. Ele falou: eu não vou pagar não, eu vou parar de pagar. Exatamente. E eu vou trazer de volta a glória da Alemanha. E aí, o que ele fez? Ele começou com uma visão expansionista, invadiu a Polônia, entendeu? E, obviamente, o anticristo vai ter um discurso belíssimo, que vai enganar muita gente, e vai ter o apoio de muita gente, mas vai ter gente que vai dizer não. E ao mesmo tempo vai haver uma necessidade do povo de levantar alguém para socorrê-los, né? Então, é o que a gente já tem visto, né? Os países estão cada vez mais, pessoas estão carentes, precisando de um líder, de alguém, uma liderança para se levantar, né? E aí vem a questão de Israel, porque nós sabemos que o foco principal do anticristo é destruir todo judeu, todo o povo de Israel, porque senão assim Jesus não voltaria, porque ele vai voltar quando o povo clamar, né? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, fala um pouco mais sobre isso, né? Essa questão. Qual que vai ser o papel de Israel nesse cenário? A respeito da perseguição que vai acontecer, da implantação da Você marca. falou uma coisa que é muito importante a gente voltar para entender. Quando o homem caiu, Deus fez uma profecia, que está lá em Gênesis 3,15, que haveria uma luta entre o descendente da mulher, Sim. que é Jesus, com os descendentes da serpente. E diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e Jesus fez isso na cruz, mas os descendentes da serpente feririam o calcanhar. Onde que uma cobra venenosa morde? Geralmente no calcanhar. E Jesus morreu. Satanás, durante todo o tempo, ele ficou tentando descobrir quem que era esse descendente. Ele matou Abel, através de Caim, porque ele percebeu que Abel tinha um bom relacionamento com Deus. Sim. E ele foi indo. Na época de Moisés, ele matou todos os meninos que nasciam, porque ele tinha medo que fosse nascer ali o libertador. Na época de Jesus, Herodes também mandou matar. Então, por quê? Na verdade, o diabo, ele teme a pessoa de Jesus. Ele sabe que ele vai ser derrotado. Mas no engano dele, lá no fundo, ele pode ter uma pequena convicção de que ele pode vencer. Então, ele odeia o povo de Israel, porque ele sabe, ele conhece as escrituras melhor que ninguém, sabe que Jesus um dia vai governar a partir de Jerusalém. Se ele puder destruir tudo aquilo, ele impede que o plano de Deus se cumpra. Então, ao longo da história, Israel sempre foi perseguida, inclusive nos nossos dias. E nós estamos vivendo dias em que o antissemitismo está recrudescendo, está crescendo. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nesses últimos 7 anos, quando a igreja já tiver sido levada aos céus e tiver realmente os anos de tribulação, o anticristo, ele vai perseguir Israel. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer uma aliança de paz. Essa dos 7 anos. Vai conseguir fazer com que judeus, cristãos e muçulmanos consigam conviver, sobretudo em Jerusalém. Mas quando ele, na metade da tribulação, entrar nos santos dos santos e disser: olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus e quer saber? Eu sou mesmo. Nessa hora, Israel rompe com ele. Os judeus jamais vão permitir que alguém se diga Deus e entre dentro dos santos dos santos para ser adorado como Deus. Nessa hora, a Bíblia diz que ele vai perseguir a todos os judeus e a todos os que se converterem na tribulação. Vai ter muitos cristãos gentios também. E aí, a Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, que a mulher, né, vai fugir para o deserto e vai ficar protegida. A mulher ali, claramente, que gerou o filho que há de gerar, governar o mundo com nação de ferro, é Israel, não é a igreja. A igreja não gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi Israel. Então a mulher ali é Israel, e o filho que vai governar com o cetro de ferro é Jesus. Então a mulher foge para o deserto, aí é uma figura de Israel, e muitos judeus vão ser protegidos. Alguns até chegam a afirmar que esse lugar para onde eles vão fugir é na região de Petra. Região de Petra. Ah, interessante, irmãos, tá vendo? Então,
É muito importante a gente saber disso, porque quanto mais conhecimento, mais clareza você vai tendo do plano de Deus, né? Isso também tira medo, porque as pessoas têm um medo, né, absurdo de que nós vamos passar pela tribulação, não vamos, já fizemos até um vídeo sobre isso, né? Inclusive você acabou de lançar um livro, né? Lancei um livro de 800 páginas, se quiser ter acesso, está no meu site. Lá você entra pelo meu Instagram, tem lá o link para você adquirir o livro. 800 páginas, é um compêndio, gente, de escatologia. Glória a Deus. E aí, irmãos, tem um versículo lá em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, que diz assim, a besta obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, né? Então aqui nos mostra que vai ser um sistema global e como nós falamos sobre esses locais que provavelmente, né, vão resistir ao inimigo, mas aqui diz uma coisa, Lamartine, que será colocado uma marca na mão direita ou na testa. É interessante que os judeus, eles colocava também, tem o costume, né, de colocar até hoje na testa o tefilá, né? E na mão as escrituras para ir memorizando, para ir orando, né? E então você vê que o inimigo, né, ele sempre imita as coisas de Deus, né? A maneira de Deus trabalhar e nós temos o selo do Espírito, ele vai ter a marca da besta. Bem lembrado, exatamente. E aí tem mais uma pergunta, né? Outros países conservadores, o fato de estar crescendo o conservadorismo. Vamos lá, porque a gente sabe que tudo existe a explicação profética, existe o que acontece no mundo físico, natural, né? E que inclusive nós podemos fazer um vídeo sobre a marca da besta. Então fica aí para o próximo vídeo a gente colocar sobre a marca da besta, sobre um sistema, uma marca física, um chip, uma picadinha, entendeu? Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, mas a questão é a seguinte, esse conservadorismo já é como se fosse um grupo que vai adiar essa chegada da implantação da marca. Como que você vê isso, esse crescente? Não, eu não creio que possa adiar, porque a vinda de Cristo é uma data marcada por Deus. Então, mas a Bíblia fala que vai ter um grupo de pessoas, inclusive cristãos, que vão resistir. Inclusive fala que o levantamento do anticristo, segundo Tessalonicenses 2, não vai acontecer até que aquele que o resiste seja retirado. E quem resiste ao anticristo? É a igreja de Cristo e também o Espírito Santo. Então, no arrebatamento é que ele vai ter toda a liberdade no mundo agora para poder estabelecer as suas leis. Agora, essa resistência que está acontecendo, esse viés mais para a direita, mais para o conservadorismo, está dentro dos planos de Deus, porque Deus ainda tem muita gente para salvar. Então, o anticristo ele vai tentando mudar a narrativa, a mentalidade, mudar as leis. Porque você sabe que o nome que ele é chamado, quando fala do iníquo no grego, né, é anomos. É aquele que não respeita nenhuma lei, ele vai mudar as leis. Todas essas mudanças de leis para transformar o que é bíblico, correto, civilizacional para coisas esdrúxulas, já é o espírito do anticristo. Mas ele vai tentando avançar e tem um grupo que o resiste. Mas isso não atrasa a vinda de Jesus. A vinda de Jesus tem data marcada. Nós não vamos saber quando, jamais podemos afirmar, porque se afirmar vai errar. Sim. Porém, esse grupo que está resistindo, e está acontecendo isso no mundo, uma guinada para a direita, é um refresco para nós, porque nós temos ainda mais tempo para pregar o evangelho e também para viver com uma certa liberdade, né? Glória a Deus. E aí fica aquela questão, né? Então, será que tem um lugar seguro? Irmãos, lugar seguro é no centro da vontade de Deus. Não existe... Esses dias eu vi um casal que fez um bunker no Brasil. É algo muito novo para nós, né? Porque a gente não está acostumado com guerra. E que, inclusive, eu vi um rapaz falando, gente, essa história de bunker tira de ideia. Porque você entra num bunker, você não sabe o que é aquilo. Ficar um dia já é difícil. Imagina você ficar meses. Isso é para uma guerra nuclear que tiver o mundo inteiro destruído, com a radiação, você tem que ficar 2 anos lá para poder ter alguma chance de sobreviver. Mas, gente, vamos continuar vivendo a nossa vida. Não vai acontecer isso, não.
As pessoas hoje falam muito, eu perdi a vontade de estudar, eu perdi a vontade de trabalhar, não quero ter filhos. Irmãos, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, vamos ter a consciência limpa diante do Senhor, vamos continuar pregando, avisando as pessoas, mas sem esse medo, porque o medo é um espírito, irmãos. O espírito de medo. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu o espírito de amor, poder e equilíbrio. Moderação e equilíbrio. Moderação. Então, essas mensagens que a gente está trazendo aqui é para abrir a visão, para você ter mais conhecimento, mas fique em paz, continue confiando no Senhor, toque a sua vida, porque a gente não sabe quando vai ser, e o nosso papel é esperar a vinda de Cristo e continuar praticando a sua palavra. Além do que, meu querido, o máximo de ruim que pode acontecer com você é você morrer, ser morto. Mas se você tiver a honra e o privilégio de morrer por Cristo, você vai ter uma honra eterna. Esses anos passam, os anos dessa vida aqui passam muito correndo, mas a eternidade é longa. Então, nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia diz, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, é a promessa para a igreja. Eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então, eu creio que Jesus vai levar a sua igreja antes da tribulação. Respeito quem pensa diferente, tá? Tenho amigos queridos como Rafael Bittencourt que pensa diferente, mas eu, como sou estudioso disso há mais de 40 anos, eu vejo muitos textos bíblicos mostrando. E olha, você quer ver uma coisa? Quem é a pessoa que andou com Deus e que foi arrebatado? Enoque. O Enoque, ele teve um filho que ele chamou de Matusalém. Matusalém, no hebraico, Matushelar, significa sua morte trará. A Bíblia diz que Enoque, ele viveu 65 anos e depois andou com Deus e foi arrebatado. Ele viveu mais 300 anos. 365 anos, um para cada dia do ano. Certo. Olha que interessante, por que um camarada desse chamou o filho dele de sua morte trará, que é Matusalém? Porque no ano que morreu Matusalém, veio o dilúvio. Enoque é um tipo da igreja. Olha isso. Que não vai passar pela grande tribulação, porque Deus revelou que ele viria trazer o juízo, mas ele leva embora. Quando você vai lá para o livro as cartas de Tessalonicenses, as duas foram escritas para falar sobre a vinda de Cristo. Na primeira carta, no capítulo 4, Paulo fala do arrebatamento. Certo. No capítulo 5, ele fala sobre o dia da ira. Mas aí ele diz no versículo 9 do capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5:9, mas vós não fostes destinados para a ira. A grande tribulação é chamada, até na Bíblia, pela ira do Cordeiro. Deus não nos chamou. E lá em Apocalipse 3:10, ele fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Pastor, mas no mundo tereis aflições, tens ânimo. Nós temos muitas tribulações, tem muita gente morrendo por Jesus. Mas a promessa de livrar da tribulação não é de qualquer tribulação, é da grande tribulação que virá sobre todo mundo. Desta tribulação, Jesus prometeu livrar a igreja. E ele livra e ele usa uma preposição ex, que é tirar de dentro para fora. Guardar na hora é como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava lá no meio da tribulação com eles, gravou na hora, guardou na hora. Noé também, né? Noé foi... Com Noé. Agora, no caso de Enoque, ele foi arrancado. Ele desapareceu da terra. Olha isso. E é isso, e ele andou com Deus quando ele teve a revelação que viria o dilúvio, ele mudou a vida dele e Deus o levou. Enoque é um tipo da igreja que não vai passar pela grande tribulação. Eu nunca tinha parado para pensar quando é que Enoque partiu, quando é que ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado porque ele passou a andar com Deus de uma forma tão tremenda que Deus falou, vem para cá. Agora, o que mudou a vida de Enoque? O que mudou foi a revelação que ele teve do dilúvio que viria. Tanto é que quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. Agora, por que Matusalém é o homem que mais viveu na Terra? 969 anos. Porque Deus é longânimo, ele não quer trazer juízo sobre a Terra.
Mas vai trazer, viu, meu irmão? Vai trazer. E a Bíblia ainda diz que as pessoas que não acreditarem na verdade vão crer na operação do erro. Vão crer que o anticristo é o Cristo. E aí vão pagar o preço de ter uma fé na pessoa errada. Então não coloque a sua esperança em ninguém, somente em Jesus. Glória a Deus. Olha, irmãos, que bênção. Então agora eu peço que você compartilhe. Vamos enviar para mais pessoas essa mensagem, porque talvez você não sabia, e é muito importante você saber disso. Vai haver resistência, mas a gente sabe que é um sistema global, a gente sabe que o inimigo vai tentar atingir o mundo todo, e a gente tem que estar com a nossa segurança em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vai lá agora no canal do Lamartine, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você escolher também, e que Deus te abençoe grandemente. Um abraço, gente. Beijo para todo mundo.